que tenha uma experiência gigantesca na atividade cultural e nesse processo de formação pessoal a partir da cultura. São anos dedicados a esse trabalho, a formar pessoas, a fazer com que a cultura real faça parte do cotidiano popular, abrangendo aí as camadas mais populares e aí levando a arte que forma, a arte que constrói, a arte que faz a diferença nos movimentos. Meu amigo Valber Oliveira, bem-vindo ao Ideias em Foco. É um imenso prazer estar com você, Fábio, até porque é uma pessoa que o pouco que eu já consegui decifrar traz notas de um conhecimento, de um gosto pela cultura, pela leitura, pelo mundo de narrativas e narrativas bem contadas. Isso me traz muita alegria poder estar conversando com você. É incrível quando a gente fala da cultura e, de vez em quando, eu me surpreendo com algumas pessoas tentando mensurar a cultura como nobre ou como não nobre. Cultura popular como sendo algo que não tem valor. Né? E cultura erudita como sendo que tem valor. É interessante que a cultura popular, ela tem muito valor. Tem muito valor na formação, as brincadeiras e os jogos, as manifestações de coco, as manifestações das marisqueiras, as manifestações dos pescadores, as manifestações dos caboclos, dos índios, as manifestações de todos os ciclos culturais e sociais. São cultura e sim tem um grande valor na formação de um povo. A identidade brasileira, a gente escuta a vaia nordestina em qualquer lugar do mundo e isso faz parte da nossa cultura. Faz parte da cultura. É nossa alegria, é um sinal de respeito à nossa história. A gente escuta o ritmo pernambucano através do maracatu e não se para, não fica ninguém parado no Pernambuco quando seu ritmo toca, o frevo, o maracatu, as danças de gueto, as músicas afrodescendentes, ritmos incríveis e super saudáveis. A gente brinca um pouquinho em Alagoas com o coco que é conhecido no mundo inteiro. O coco recentemente ganhou fama, é o filhinho da vovó. Sim. Aquilo é um coco tradicional, coco, né? Que passou 20 anos para ser descoberto pela mídia e quando foi descoberto pela mídia viralizou assim de forma absurda. Absurda, né? O Nel Pinel, nosso amigo, ele conta que o forró surgiu no Baturité. As primeiras manifestações de forró foi no Baturité. E muitas vezes isso não é mostrado, muitas vezes isso a própria cultura, o próprio município não interage de tal forma, Val, a criar sua identidade cultural. Eu acho, Fábio, que pior do que não interage a criar sua identidade cultural, a garantir que essa identidade seja contada e recontada, a garantir que essa identidade faça parte do nosso patrimônio. O forró é um patrimônio incrível. O ritmo, a musicalidade, a presença de nossa identidade nessa música, nessa manifestação. É uma história incrível a ser contada. E por que ela não é contada nas escolas? E por que ela não é debatida nos ciclos como, por exemplo, as manifestações portuguesas, as manifestações francesas, as manifestações alemãs são respeitadas em altas rodas e são debatidas como sendo uma manifestação inseridas, né? Inseridas desde os primeiros processos de formação educacional, né? Com certeza, é educacional. Eu sou arte educador e uma das grandes dificuldades na arte educação, quando eu comecei com o professor Léo Cash, foi meu primeiro professor em nível superior de formação na área de educação, a matéria educação em si,
e ele introduz as didáticas, entre outras coisas, e a gente começa a discutir LDB, Lei de Diretrizes e Bases, onde começa a se discutir o ensino da arte. É vergonhoso que muitos estados, até hoje, coloquem um professor aproveitando carga para dar um ensino da arte. Reduz a importância desse ensino nas escolas. Respeito muito o professor de história, respeito muito o professor de português. Mas cada um com as suas expertises. Mas cada um com suas expertises. Vamos falar de conhecimento holístico, maravilha, mas cadê a formação para tratar a arte? Cadê a preparação? Como é que eu vou falar de um conto? Como é que eu vou falar de uma história se eu não tenho o estudo psicológico dela? Como é que eu vou falar do desenho? Muitas vezes eu vejo a criança chorando porque o professor quer que a criança faça a casa que o professor idealizou, e pinte o telhado que o professor idealizou, e pinte a porta que o professor idealizou, ou seja, formando uma pessoa mecânica, não dando a ela livre expressão, não desenvolvendo algo muito mais do que simplesmente a cópia, e sim o senso crítico, dando a essa criança o poder de criar e de questionar a sua própria origem. Esse desenvolvimento que precisa acontecer. A cultura de um município é muito forte no processo de desenvolvimento. Mas a gente não vê, Val, por parte das secretarias de cultura, os convênios necessários, a metodologia pedagógica necessária para fazer com que esta cultura característica da cidade seja inserida no planejamento pedagógico. Você acha que isso é uma falha de gestão? Como é que você entende isso? Fábio, como é que se coloca um secretário de cultura ou um secretário de educação que ele vem questionar a avaliação processual, em vez dele debater a avaliação processual? Como é que se coloca um secretário de cultura ou de educação que ele olha para o cotidiano da criança preocupado com uma avaliação que vai mensurar 5% do que a criança talvez nem tivesse que ter aprendido? Um secretário de educação, ele tem que ser um cargo técnico, ele não pode ser um cargo político. Ele precisa ser um cargo técnico. O secretário de educação, ele precisa saber o fazer educação. Ele precisa saber perceber a importância de cada segmento dentro da educação. Qual a função da arte, qual é a função da história, da ciência, da matemática, qual é a função de um treinamento, de uma capacitação para professores. Qual é a função de um movimento cultural dentro da cidade, de envolver educação e cultura nesse movimento cultural, de um mapeamento cultural? Quantas cidades nós temos no Ceará que tem uma produção cultural incrível, esquecida? Jaguaruana, nós temos marisqueiras em Aquiraz, nós temos rendeiras em Aquiraz, nós temos pescadores em outras regiões, nós temos manifestações de coco oriunda. É verdade. Eu tive a oportunidade de mandar um abraço para o meu amor, Letícia Oliveira, que está nos assistindo. Está mandando um abraço a você, hein, Val? Outro, Letícia. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Central de Artesanato Mestre Dezinho, ali do Piauí, Teresina, minha terra. E a gente consegue observar, Val, a identidade do teresinense com o seu artesanato. O artesanato do Piauí é considerado um dos mais bonitos do mundo. Rompe fronteiras com as exposições, enfim. E o teresinense tem muito essa identidade com a sua cultura, com a sua qualificação a partir do artesanato. E aí já foi vários projetos levando a cultura do artesanato do próprio mestre Dezinho, que foi um artesão maravilhoso, para dentro das escolas de ensino fundamental. E o resultado disso, ao longo dos anos, é o aluno do ensino fundamental teresinense tendo ali o prazer e a capacitação e a intensidade da sua história no dia a dia, na sua pedagogia, o que eleva a qualidade do ensino. Isso é de suma importância. Eu contribuí com a Casa dos Autores em Brasília e a gente levava os autores para dentro da escola,
e depois fazia as crianças produzir os seus livros. Isso é incrível, isso é colocar a criança no processo de ensinação. Eu fui um dos autores do projeto Preservar em Brasília, e a gente levava as escolas para oficinas de ervas medicinais e de artesanatos, as farmácias vivas, levávamos crianças para assistir outras crianças dando oficina. Legal. Ou seja, crianças de escola rural eram preparadas para dar oficina para crianças de escola urbana, aproximando o mundo dessas duas crianças e quebrando fronteiras, fazendo com que a criança urbana tivesse contato com toda essa riqueza rural e a criança rural descobrisse outro mundo e descobrisse outras possibilidades. Anos depois eu me encontro na UNB com uma ex-aluna minha que olha para mim em um depoimento e me diz: professor, antes do senhor na Vargem Bonita, a nossa perspectiva era trabalhar nas mansões como empregados domésticos. Hoje eu estou aqui fazendo medicina, graças ao mundo que o senhor nos apresentou com os projetos. Isso é muito gratificante, né? Isso é incrível. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Isso fica na história isso fica na história pra gente, isso modifica completamente. Arte transforma, cultura transforma. E não é arte para ser artista, é arte para liberar o senso crítico, é arte para liberar o desejo pela pesquisa, a curiosidade pelo mundo. Sobretudo, o Ceará necessita de um mapeamento artístico. Isso é uma grande polêmica, entra secretário, sai secretário, e ninguém consegue organizar um mapa cultural desse estado. São diversas manifestações. Nós temos manifestações em Cascavel de ceramistas incríveis. Nós temos em Cascavel o Museu do Brinquedo, que é uma coisa assim extraordinária, que até tema do Carnaval do Rio de Janeiro já foi. Nós temos outras manifestações, a própria produção de redes e tapeçaria. Da Jaguaruana é conhecida internacionalmente. Conhecido internacionalmente, a parte de palha produzida em Itaiçaba, nós temos a parte de rendas produzidas no Aquiraz e em outras cidades. Que deveria ter um suporte maior, a questão da renda em Aquiraz, né? da arte da renda, é muito bonito aquilo ali. E existe um centro cultural ali na prainha, mas sem nenhum suporte. Ou uma ausência maior de iniciativas que podem melhorar aquele trabalho. Aquiraz tem 2 dos grupos mais antigos de coco do Brasil, que estão morrendo. Essa cultura está morrendo nas mãos das marisqueiras, porque só elas não conseguem sustentar. O Estado deveria abraçar. Nós temos no Aquiraz Nós temos um museu no Aquiraz, perto ali da Câmara Municipal, parado, né? Equipamento público do Estado. Uma praça incrível, um teatro incrível, uma salas de oficinas, um lugar incrível. Eu acho que poucos lugares do Ceará têm um espaço tão grandioso. Capital, né? E está lá parado com pouquíssimos movimentos culturais. Marcos Nobre, Fala Garotinho, excelente programa. Marcos Nobre mandando um abraço, né? Como é, Pacello? Então, veja, isso é que cansa muitas vezes o debate cultural. Por exemplo, Ocara, que é um município aqui da região metropolitana de Fortaleza, 90 km de Fortaleza, tem uma escadaria linda que pode ser transformada ali num ponto cultural, de cultura religiosa, de cultura artística, mas que não tem nenhum suporte. E aí você parte desse princípio, Val, de que o mapa cultural desse estado não é devidamente organizado. Olha, o Ceará ele tem crescido muito com o turismo, mas muito pouco perto do seu potencial. Não tem a dúvida. O mapa cultural, se ele acontecesse, se fosse realmente divulgado da forma que deveria ser, e se essas potencialidades elas recebessem injeções, meu amigo, nós iríamos conseguir estar à frente em todo o Brasil em termos de turismo, porque nós temos uma localização muito privilegiada com referência ao mundo. Nós temos sol o ano inteiro,
Nós temos praias incríveis, E uma como atividade Porto cultural das maravilhosa. Dunas, como Prainha, como Praia das Fontes, como Canoa Quebrada, com artesanato também incrível. E atividades culturais muito ricas, Diversificadas muito e diversificadas. que atende a todo gosto, né? Nós temos o humor, nós temos a música, nós temos os grupos de dança, muita coisa. E que é muito triste. Eu acho que o Ceará tem uma obrigação com o humorista. É verdade. O humorista, ele está presente em todos os lugares do mundo e com a assinatura do Ceará. Um abraço a Carla Carolini, que eu amo de coração, que é uma atriz incrível cearense, a mãe da Meirinha do Crato. E assim, meu amigo, é nossa assinatura e não está presente nos grandes eventos. Exatamente. Eu não entendo por quê. Essa discussão eu venho debatendo há muitos anos. Nós começamos uma ideia de um projeto com o Laitinho, e à época o Paulo Jorge era vereador em Fortaleza, para exatamente envolver essa classe do humorista, porque o Ceará produz humorista praticamente toda semana. Sai um cara talentoso que sabe trabalhar, mas não tem o suporte, não tem o apoio necessário, não tem os eventos necessários para esse pessoal ser aproveitado. E a gente pensou numa ideia de se criar um grande circuito do humor fortalezense nos bairros, chamando esse pessoal, tendo uma atração já reconhecida pelo público, alguém com uma história maior, mas dando uma oportunidade para um grande circuito de humor de Fortaleza. Tem um homem que conquistou muito o meu respeito, que é o João Campos, no Pernambuco. No Pernambuco, não existe um evento que não esteja presente as manifestações culturais, como o Maracatu e o Frevo. São eventos que têm todos os ritmos, mas esses dois é por obrigação. Sempre tem um palco de artistas locais. Como não tirar um chapéu para um homem desse? Verdade. Por que é que nós não temos? Nós temos grandes estruturas de palcos para um Réveillon, grandes estruturas de palco para outros eventos. E por que é que nunca está um comediante lá em cima? Inclusive com momentos ociosos. A estrutura montada. De um show para outro. Sim. Tu acredita que no Pernambuco eu tive a honra de passar o carnaval lá, a convite? E todos os intervalos existia um casal de atores, comediantes incríveis, fazendo a ligação de uma atração com outra. Por que o Ceará... Isso é o tipo de coisa que o Ceará tinha obrigação. O reconhecimento. Isso não é ideia, isso é obrigação. Verdade. O nosso artista, o nosso comediante, ele carrega o nosso nome nas costas. Essa Secretaria de Cultura, os secretários que se sucedem aí, parece que não existe um radar cultural, parece que não existe assim, um mecanismo capaz de se pensar, pelo menos por regiões, né? Região do Sertão Central, do Vale do Curu, região do Juazeiro ali, de criar esses mecanismos, de dar oportunidade a esses artistas apresentarem o seu trabalho. Seja com artesanato, seja no palco, cantando, interpretando. Existem grupos de teatros que você nunca imagina no estado do Ceará e que não tem apoio. Varjota, por exemplo, mandar um abraço para a Alessandra Araújo, vice-prefeita, tem grupos de teatro formidáveis, talentosíssimos, e que ficam ali mendigando migalhas que caem da gestão para ver se tem a oportunidade de apresentar um trabalho. Como é que você vê essa realidade e de que forma isso poderia, em longo prazo, ser mudado? Olha, eu acredito que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura, ela precisa se profissionalizar mais. Primeira coisa, aprender a captar verbas. Boa, vamos já entrar nessa pauta. Segunda coisa, aprender a aplicar as verbas captadas. Tem muitos municípios que não conseguem nem sequer manter uma verba no município porque eles não têm competência para atender os requisitos de um edital.
Meu amigo, é um absurdo. A lei Paulo Gustavo, em muitos municípios não foram aplicados. Em muitos municípios foram aplicados parcialmente, porque o município não teve competência para montar os conselhos. Conselho de Cultura. Sabe? É um absurdo se municípios que têm uma grande quantidade de artistas que até hoje não foram cadastrados, que essas manifestações não foram mapeadas. O que é que esse secretário de Cultura anda fazendo? É verdade. Deixa eu mandar um abraço para a Viviane, a Alice aí que está nos assistindo. Obrigado pela audiência. Val, essa é uma realidade triste. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas, porque quando a gente trabalha com política pública, a gente mexe com tudo, com todas as áreas, a saúde, a educação, geração de emprego e renda e a cultura. E como eu venho desse lado cultural, até pela minha mãe, que foi técnica, agora está aposentada, mas foi técnica dessa central de artesanato, então ela conhece muito a fundo essa questão cultural. E eu tive a oportunidade de fazer parte, mandar um abraço para o Paulo Mota, que foi diretor do Departamento de Cultura e Arte do governo Vida Nova, do Hugo Napoleão, lá no Piauí. E a queixa é a mesma, as queixas são as mesmas, né? Dessa falta de expertise, dessa falta